Saiu uma reportagem hoje do jornal Estado de São Paulo, fazendo uma análise sobre o patrimônio da família Moraes, né, juntando Alexandre de Moraes e a esposa. E a família do ministro do Supremo Tribunal Federal investiu 23 milhões e 400 mil reais em imóveis. Isso desde 2021. A gente está falando de 2021 para 2025, né? O patrimônio imobiliário do casal cresceu 266% desde março de 2017, que foi justamente quando ele tomou posse do Supremo Tribunal Federal. Eles possuem atualmente 17 milhões avaliados em 31 milhões e meio de reais. Desculpa, eles têm 17 imóveis que estão avaliados em 31 milhões de reais, de acordo com os valores nominais. Esse levantamento foi feito pelo jornal Estado de São Paulo, através dos cartórios, com o registro dos imóveis. Já tinha vazado aqui e acolá sobre alguns imóveis do ministro, inclusive a casa que ele comprou praticamente à vista em Brasília. É uma grande mansão que ele tem em Brasília, que custou 12 milhões de reais, entre outros. Né? E isso chama muita atenção, porque o valor do patrimônio atual é mais de 3 vezes superior ao que eles tinham quando Michel Temer o indicou para o Supremo Tribunal Federal. O salto patrimonial mais expressivo se concentra nos últimos anos, principalmente. E a maior parte das operações foi realizada por meio do Lex, Instituto de Estudos Jurídicos. Apesar do nome, é uma empresa usada para administrar os bens da família. E a empresa foi utilizada na compra justamente dessa mansão do Lago Sul, que eu falei, por 12 milhões de reais. Vamos lá, Josias, algumas pessoas falam, mas é pegar no pé demais do ministro, por que tem que ver o patrimônio dele, quantos imóveis ele comprou, deixou de comprar? Essa informação realmente é importante? Ela precisa ser divulgada? Ele precisa explicar esse patrimônio de alguma maneira? Essa informação é relevantíssima, Fabiola. Todos os homens públicos deveriam ter, quando assumem postos, como postos de ministros, de presidente da República, ministros do Supremo, magistrados da Suprema Corte, deveriam ter a obrigação até de divulgar o seu patrimônio. Parlamentares no Brasil, quando se candidatam, deputados, senadores, precisam informar a Justiça Eleitoral qual é o patrimônio de que dispõe. Isso é uma regra básica para verificar se a pessoa, durante o exercício do mandato, não vai se locupletar, não vai se aproveitar do mandato para enriquecer. O mesmo raciocínio deveria se aplicar a autoridades que fazem do exercício de uma função pública o seu objetivo de vida. O patrimônio do Alexandre de Moraes faz dele uma pessoa rica, um milionário. Este montante essa transação, crescimento de quase 270% no patrimônio do ministro desde março de 2017, a posse de 17 imóveis avaliados em 31 milhões de reais, isso faz do ministro, da família do ministro, uma família de milionários, né? Isto não orna, Fabiola, com os vencimentos de um ministro da Suprema Corte. Obviamente, o ministro pode ter recebido herança, a atividade do escritório da mulher do ministro pode ter sido exuberantemente bem sucedida, afora aquele contrato milionário que a doutora Viviane Barsi, mulher do Alexandre de Moraes, firmou com o falecido Banco Master, 129 milhões de reais em 3 anos, o que daria um honorário de 3,6 milhões de reais por mês, honorário que foi efetivamente pago até a decretação da liquidação do Master pelo Banco Central. Esse mesmo êxito, esse mesmo sucesso pode ter se repetido com outros clientes. Agora, é notável que o escritório da família Moraes, comandado hoje pela doutora Viviane, não é propriamente o mais prestigiado ou o mais prestigioso escritório de advocacia do país. Esse contrato é um contrato fora de qualquer padrão de mercado, esse que foi firmado com o Master. Evidentemente, essa informação
deixa em situação mais complicada o ministro Alexandre de Moraes. Seria recomendável, sim, que ele fizesse alguma manifestação sobre esse patrimônio tão exuberante, né? E é preciso notar, Fabíola, que nas últimas semanas o ministro se empenhou, ele rala para enquadrar servidores da Receita Federal, servidores do quadro próprio da Receita e terceirizados, que se envolveram num caso de vazamento de dados de autoridades, inclusive ministros do Supremo, a familiares dos ministros, a doutora Viviane entre eles. O Alexandre de Moraes abriu lá um novo filão naquele inquérito das fake news, que já fez aniversário de 7 anos, para investigar este caso do vazamento de dados de autoridades e de seus familiares. A investigação é absolutamente necessária, mas os ministros são vítimas neste caso e não suspeitos. Portanto, o caso não deveria estar sendo tramitado no Supremo, no âmbito do Supremo. Deveria estar na primeira instância. Mas está lá, de novo, o ministro Alexandre de Moraes se convertendo em juiz de uma causa que tem um interesse direto da família dele e dele próprio, né? Então, todos esses detalhes, Fabíola, dão a essa informação sobre o patrimônio do ministro um caráter de enorme interesse público. E vai ficando complicada a situação do ministro na medida em que ele reage com irascibilidade, com um certo rancor, cada vez que surge uma informação que demandaria uma explicação. Na semana passada mesmo, quando se divulgou que ele voou na companhia da sua mulher, a doutora Viviane, em aviões de uma empresa do Daniel Worcaro, o ministro reagiu com muita, como disse, irascibilidade, disse que jamais viajou em aviões do Worcaro. A notícia não dizia que ele viajara em aviões do Worcaro, mas de uma empresa de Worcaro. Então é sempre uma explicação torta para fatos que exigiriam algo mais crível, uma explicação mais crível. Agora, Fabíola, essa informação sobre o patrimônio do ministro é muito relevante, interessa ao público e ele deveria analisar a hipótese, considerar a hipótese de prestar esclarecimentos. Aliás, a gente até pediu aqui a assessoria de Alexandre de Moraes, o espaço está aberto, inclusive, para manifestação a respeito disso. O jornal Estado de São Paulo, que publicou esse levantamento, disse que procurou tanto Alexandre de Moraes quanto a esposa, o escritório de ambos, né? E nenhum dos dois quis responder. Estão sendo procurados desde o dia 27 de março a respeito disso. E é uma coisa que está agora circulando por todos os lados, né? O patrimônio de Alexandre de Moraes, da família, ter triplicado nesse período. Isso é normal, professor Schneider? Ele precisa explicar qual é a preocupação em relação a isso? Olha, todo agente público precisa ser transparente em relação às suas variações patrimoniais. Isso vale para deputados, para vereadores, para prefeitos, governadores, para o presidente da República, ministros e para ministros do Supremo. Então, mais do que a gente especular em relação a essa variação do patrimônio, eu acho que o ideal é que a gente peça a transparência, não só do ministro Alexandre, mas dos demais ministros que, de alguma forma, estão ligados a esse caso, que é o caso do Banco Master, né? Então, eu acho que é obrigatório, né? Isso faz parte da... Quando você assume uma função pública, você já sabe que você vai ser escrutinado em uma série de questões, inclusive sobre sua variação patrimonial. E isso esbarra aí, por exemplo, aí quando a gente fala, mas o escritório da Viviane, da esposa dele. E aí a gente também olha para isso no sentido de que a questão ética que o Fachin fala tanto, né? Como pode familiares tão próximos, como a gente fala com a esposa, né? Atuarem enquanto ele é ministro do Supremo. Esse é um ponto, né, Josias? Nada impede, Fabíola, que familiares de ministros exerçam as suas atividades, né? Não se pode impedir que um familiar de ministro do Supremo seja advogado, mas, obviamente, isso impõe certas limitações, né? E é preciso ter recato. Há normas na Lei Orgânica da Magistratura que disciplinam esse tipo de conflito de interesses.
um magistrado não pode atuar num caso em que um familiar seja advogado, que esteja participando de acusação ou de defesa. Agora, esse princípio nem sempre é observado, às vezes há interesses cruzados, parente de um ministro atua num caso em que o outro ministro, sendo amigo do primeiro, vai deliberar, portanto, há sempre uma boa vontade maior nesses casos, quando os parentes dos magistrados estão envolvidos. E o caso da doutora Viviane chamou muita atenção porque envolve um personagem que se comportava como um mafioso e que possuía um banco, não é? E o valor do contrato é absolutamente inusual, não encontra parâmetro de comparação no mercado. Então ficou a impressão de que o Daniel Vorcaro, o dono do falecido Master, estava comprando não a assessoria jurídica da doutora Viviane, mas o acesso à maçaneta do gabinete do marido dela, o ministro Alexandre de Moraes. Veio no início, o ministro e a sua mulher responderam com o silêncio, o que potencializou o incômodo em relação a esse contrato, e à medida que foram surgindo novos detalhes e que foi aumentando o descompasso entre o silêncio, aí o ministro saiu-se com explicações parciais e a mulher dele liberou uma nota que não foi suficiente para explicar o volume de recursos envolvidos nesse contrato que ela firmou com o Master. Ficou uma coisa meio sem pé nem cabeça, né? Então, isso tudo potencializou a atmosfera de incômodo que cerca hoje o gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Mas, como disse, Fabiola, é preciso que existam regras. No Brasil, tornou-se um problema esse filhotismo, parentes de ministros que atuam no Supremo, mas muito recentemente, a filha do presidente do Supremo, que também é advogada, a filha do Edson Fachin, decidiu que não vai mais atuar em nenhuma causa que tramite no Supremo Tribunal Federal. É uma forma de lidar, né? Agora, se os ministros observassem a lei da magistratura, seja no relacionamento com os filhos advogados e nos processos que os envolvem, seja na frequência com que participam de converscotes, alguns deles internacionais, o próprio Vorcaro patrocinou uma boca livre em Londres, da qual participaram o Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli, até o diretor-geral da Polícia Federal estava lá. São eventos aos quais os ministros deveriam em relação aos quais os ministros deveriam guardar uma certa distância, né? Mas há uma preocupação muito grande em relação a isso e hoje muitas autoridades em Brasília esquecem de maneirar, perderam o hábito do recato. E isso não é bom para eles, não é bom para a República e estimula essa atmosfera que transforma a deposição de ministros do Supremo num ativo eleitoral. Há candidatos que vão disputar uma cadeira no Senado prometendo afastar ministros do Supremo. E se as explicações não chegam, essa realidade começa a se vislumbrar no horizonte. Já não é visto como absurdo em Brasília a hipótese de um ministro ser, a partir da próxima legislatura, de 2027, ser afastado da toga, de perder o cargo de ministro do Supremo. Isso passou a ser um dado da realidade, Fabiola. Tanto é, até pegando o gancho no que o professor falava, né, sobre o agente público, tanto é que a gente de uns anos para cá tem essa transparência dos salários, né? A gente sabe que o ministro do Supremo ganha R$46 mil, e aí as pessoas fazem as contas, né? Por isso essa informação é importante também, né? É importante e é fundamental preservar duas coisas, né, no caso da Suprema Corte. De um lado, o recato, e de outro lado, transparência. Eu acho que está na hora dos ministros se recolherem um pouco e, de outro lado, que eles sejam transparentes em relação às suas ações e aquilo que a sociedade está querendo saber. Quais são as relações que existiam entre eles e Daniel Vorcaro e todos esses
atores dessa crise que a gente está vivendo, a questão patrimonial, enfim, são coisas que qualquer um que está numa função pública precisa responder. É um direito da população saber. Claro que sem prejulgar, mas, de outro lado, exigindo transparência. E aí as pessoas até se questionam, professor, quando você fala do agente público, né? Que você falou assim, deputado, vereador, prefeito, governador, presidente da República, ministros do Supremo. Por que o ministro? Aí a pessoa, mas o ministro é um agente público? É. Claro que é, claro que é. Ele recebe salário vindo dos impostos do povo brasileiro, né? Ele foi nomeado, é uma função pública, ele foi nomeado a partir de uma aprovação do Senado, enfim. Tudo isso é importante que a gente tenha clareza. E assim, quem assume uma função pública tem que entender que tem ônus e bônus, né? E o ônus é ter que ter a sua vida escrutinada, faz parte, né? E isso tem que valer para todo mundo, de um vereador a um ministro do Supremo Tribunal Federal.